O paralítico de Cafarnaum, a fé que carrega o outro. Base bíblica. Marcos 12:1-12. Você já esteve tão fraco que não conseguia caminhar sozinho? Ou talvez você esteja em pé, mas conhece alguém que caiu e não consegue mais se levantar? Hoje vamos falar de uma fé que não apenas acredita, uma fé que carrega, insiste e rompe barreiras. Uma fé que não desiste no caminho. Uma fé que leva pessoas até Jesus, mesmo quando tudo parece fechado. Essa é a história do paralítico de Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum, ensinando dentro de uma casa. A notícia se espalhou rapidamente. Jesus estava ali. A casa ficou cheia. Não havia espaço nem na porta. Mas, naquele mesmo momento, um paralítico estava chegando, carregado por 4 amigos. Eles tinham um objetivo claro: levar aquele homem até Jesus. A fé que não caminha sozinha. O texto diz que o paralítico não foi sozinho. Ele foi carregado. Isso nos ensina algo poderoso. Existem momentos em que a nossa fé não é suficiente para andar. Existem dias em que precisamos que alguém carregue a gente. E que bênção é quando Deus coloca na nossa vida amigos de verdade, amigos que não apenas oram, mas agem, se esforçar e nos levam para mais perto de Jesus. Esses homens não perguntaram se seria fácil. Eles perguntaram se valeria a pena. Quando o caminho está bloqueado ao chegarem na casa, eles encontraram um problema. Não dava para entrar, não havia passagem. A multidão impedia o acesso. Quantas vezes é assim na nossa vida? Queremos chegar até Jesus, mas as portas parecem fechadas. As circunstâncias são difíceis. O medo tenta nos parar, mas a fé verdadeira não desiste no primeiro obstáculo. Esses amigos olharam para o telhado e tiveram uma ideia ousada. Uma fé que rompe telhados. Eles subiram no telhado, quebraram o telhado e desceram o paralítico bem diante de Jesus. Isso nos ensina que a fé verdadeira não é passiva. A fé verdadeira é criativa. A fé verdadeira rompe limites. Eles poderiam ter ido embora, mas decidiram insistir. Porque quando a fé encontra Jesus, o impossível começa a acontecer. Jesus vê a fé coletiva. A Bíblia diz algo impressionante. Vendo-lhes a fé. Marcos 2:5. Jesus não viu apenas a fé do paralítico. Ele viu a fé dos amigos. Isso prova que a sua fé pode salvar alguém. A sua fé pode levantar alguém. A sua fé pode abrir um milagre na vida de outra pessoa. Nunca subestime o impacto da sua fé na vida de quem caminha com você. Perdão antes da cura, antes de curar o corpo. Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso nos revela uma verdade profunda. Nem todo problema é apenas físico. A maior paralisia do ser humano é espiritual. Jesus trata primeiro a raiz, não só o sintoma. Cura a alma antes de restaurar o corpo. A autoridade de Jesus. Alguns religiosos questionaram Jesus em silêncio, mas Jesus conhecia seus pensamentos. Então, ele declarou: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade. E disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O homem se levantou diante de todos. Onde havia paralisia, agora havia movimento. Onde havia limitação, agora havia testemunho, um milagre que glorifica a Deus. A Bíblia diz que todos ficaram admirados e glorificaram a Deus. Quando Jesus age, o impossível acontece. O nome de Deus é glorificado, vidas são transformadas. E aquele homem que entrou carregado saiu andando. Hoje, eu quero te fazer 2 perguntas. Você é o paralítico que precisa ser carregado? Ou você é o amigo que Deus quer usar para carregar alguém? Talvez alguém perto de você esteja paralisado pela dor, medo ou o pecado. Seja aquele que carrega, seja aquele que insiste, seja aquele que leva até Jesus. Porque uma fé que carrega o outro sempre encontra um milagre no caminho. Que Deus levante em nós fé coletiva, amor que age, coragem para romper telhados,
Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Inscreva-se no canal para mais mensagens bíblicas que edificam a fé. Jesus ainda cura, perdoa e levanta os paralisados. Amém.